Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma live no Portal Me, em parceria com o Projeto Sakura. Sejam todos bem-vindos, o pessoal está começando a entrar. Tudo bem? Só confirmem para mim se tá ok o áudio e o vídeo. E aí a gente vai começar. O pessoal está começando a aparecer aqui, sejam bem-vindos, convidem os amigos. Nós vamos falar hoje sobre mitos e verdades sobre atendimento psicológico. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Ok, o som? No mês de agosto, nós comemoramos o Dia do Psicólogo, no dia 27 de agosto. E por esse motivo, as lives desse mês eu dediquei a temas que esclareçam para toda a comunidade, para as pessoas em geral, o que é a psicologia, o que é o atendimento psicológico, a diferença entre psicologia e psiquiatria, enfim, várias dúvidas, várias questões que são bem comuns as pessoas perguntarem, terem dúvidas, enfim. Então, eu tô esperando o pessoal entrar, mas eu tô aguardando vocês me darem um ok em relação ao som. Se alguém puder dar um oizinho aí, me dizer se estão ouvindo legal, se tá tudo certo. Eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura. E estou aqui no Portal Me para bater esse papo com vocês sobre mitos e verdades sobre o atendimento psicológico. Bom, eu acho que deve estar ok. Ninguém escreveu nada, então devem estar me ouvindo. É isso aí? Podemos dar sequência? Então vamos fazer assim. Enquanto eu falo, eu vou estar falando sobre os mitos e sobre as verdades. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, questionamentos e comentários, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso bate-papo, ok? Convidem outras pessoas. O som tá baixo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Melhorou? Tá ouvindo bem? Eu dei uma mudada aqui no som, mas aí qualquer coisa vocês falam, tá bem? Ok? Tá, então compartilhem, convidem os amigos para estar aqui fazendo parte com a gente desse momento, desse bate-papo que a gente tem sempre às quintas-feiras, às 20h30 no Japão, 8h30 da manhã no Brasil, e a cada 15 dias. Tá legal? Então vamos lá. É muito comum nós, psicólogos, ouvirmos alguns comentários das pessoas, principalmente depois que já tem uma certa intimidade ou que já iniciou o processo terapêutico. Aí a pessoa fala como se sentia ou como pensava que era. Às vezes até num primeiro contato, quando a pessoa telefona pra gente, ou fala com as nossas secretárias, ou com os psicólogos mesmo, e expressa de alguma forma as dúvidas que tem, as inquietações que tem, as dificuldades em relação a isso de procurar ajuda. Como é difícil para as pessoas conseguirem reconhecer que tem algo na sua vida que precisa ser melhorado, que tem algo na sua vida que está atrapalhando e que por esse motivo vai buscar um psicólogo, né? E aí começam várias fantasias, vários fantasmas, e muitas vezes esses fantasmas acabam atrapalhando a pessoa de estar procurando a ajuda necessária e de estar superando aquela dificuldade que ela tem, tá? Então, o primeiro mito, e que ainda é muito forte em muitas pessoas, é o de que o psicólogo só trata doidos, né? É muito comum, ainda nos dias de hoje, nós ouvirmos pessoas falando
que, eu não vou no psicólogo, não sou louco, eu não preciso, vai você que é doido, vai você que é doida. Então, vamos desmistificar isso. Psicólogo é para quem quer resolver os problemas. Psicólogo é para quem quer prevenir dificuldades emocionais maiores. Psicólogo é para quem quer diminuir sofrimento emocional. É para quem quer aprender a lidar com aquelas situações que te apavoram, que te paralisam, que fazem teu coração acelerar e impedem você de tomar uma decisão. Psicólogo é para isso. E quem nunca sentiu isso? Então, psicólogo é para todos, né? Porque o psicólogo não trabalha apenas com o tratamento, ele trabalha também com a prevenção. E muitas vezes, quando nós percebemos algumas dificuldades emocionais que começam a nos atrapalhar, e passa uma semana, passa um mês, passa 2 meses, e aquilo ainda está permanecendo, e aquilo causa algum incômodo, é sim o profissional da psicologia quem vai poder ajudar você a entender o que está acontecendo e, além de entender, colocar um significado, entender isso dentro da sua vida, mas conseguir mudar de comportamento diante disso. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, aquele sentimento transforma-se dentro da gente. Porque, por exemplo, se eu tenho uma insegurança exagerada e eu passo a perceber o que tem de real nessa insegurança e o que é baixa autoestima, o que é muito conteúdo meu, no momento em que eu consigo entender isso, eu já encaro essas situações de insegurança, que me geravam insegurança, de uma maneira mais tranquila. E naturalmente ou automaticamente essa insegurança vai diminuir, eu vou enfrentar isso com mais força, com mais coragem, acreditando mais na minha capacidade. Então, é isso que o psicólogo faz. Então, vamos parar com essa história de que psicólogo é para doido, ok? Psicólogo é para mim, é para você, é para todo mundo, ok? Tem uma frase que é muito comum a gente ver na internet, que psicólogo não é para quem tem problemas, é para quem quer resolvê-lo. Porque problemas e dificuldades todos nós temos. Não adianta, por mais satisfatória que seja a sua vida profissional, familiar, pessoal, vão ter dificuldades. Não são todas as dificuldades que vai precisar passar por um acompanhamento psicológico, mas tem muitas delas que sim, que vai fazer muita diferença você ter um acompanhamento profissional. Tá? Então, sempre olhar se algum tipo de sofrimento emocional, de incômodo, está persistindo e está atrapalhando a sua qualidade de vida, os seus relacionamentos afetivos, familiares ou no trabalho, ok? Então, mito, psicólogo não é para doido. Ajuda a entender melhor as suas emoções, como eu acabei de explicar. Isso é uma verdade, né? O psicólogo, no momento em que a gente entende melhor as nossas emoções, nós passamos a ter mais controle sobre o nosso comportamento e sobre aquilo que a gente vai sentir, tá? Então, como posso dar um exemplo? Às vezes no trabalho, você começa a perceber que sempre que vai chegando no final do dia, que é o período que o chefe vem e que normalmente ele te dá bronca ou ele cobra ou ele te expõe de alguma maneira, você já começa a ter taquicardia, começa a ter sudorese na mão, começa a ficar trêmulo, ansioso, dá vontade de ir no banheiro. E muitas vezes você não se deu conta disso, você só se dá conta de que você está tendo esses sintomas sempre no final do expediente. Só que na terapia você pode trazer esse assunto e junto com o psicólogo, ele fazendo questionamentos, investigando,
e vocês perceberem que esse teu sintoma está relacionado com o que acontece na tua relação com a sua chefia. No momento em que você toma consciência disso, em que você percebe isso, você já pode começar a programar um comportamento diferente, né? Então, fazer algumas medidas preventivas para evitar que você comece a passar mal, ou conversar com o seu chefe de um jeito diferente que você conversava antes, enfrentar essa situação de uma maneira diferente. Nesse sentido que a gente fala que quando a gente entende melhor as nossas emoções, nós temos mais controle sobre elas. Tá? Então, sim, o psicólogo nos ajuda a entender melhor as nossas emoções, isso é verdade. Um outro mito. O psicólogo tem o poder de ler a sua mente. Não. Nós não temos bola de cristal, nós não somos adivinhos. Muitas vezes às vezes até em roda de amigos, num lazer, né? A gente conhece alguém e fala, ai, você é psicólogo? Nossa, eu vou tomar cuidado com o que eu falo pra você então. Ah, então não fica olhando muito pra mim não, porque vai que você percebe alguma coisa aí que eu ainda não sei. As pessoas falam, na maioria das vezes, falam brincando esse tipo de coisa. Mas por trás disso tem esse mito, tem essa fantasia de que o psicólogo é um ser que quando olha para você, ele vê além. Ele atravessa o seu olhar, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. Na verdade, nós psicólogos não adivinhamos nada. Nós apenas somos treinados e possuímos técnicas de observação, a experiência ao longo dos anos também. O que você vai falar num processo terapêutico, né, nas sessões de psicoterapia, numa consulta psicológica, a continuidade das sessões, tudo isso vai fazendo com que o psicólogo te conheça de uma maneira diferente e mais aprofundada do que um amigo te conhece, do que o seu filho te conhece, do que seu vizinho te conhece, né? É uma forma diferente, porque é uma relação profissional. Nós não vamos adivinhar nada, nós vamos entender, ajudar a entender o que está acontecendo com você e vamos te conhecer por meio de um diálogo técnico, de uma comunicação clara. Nós podemos utilizar de testes psicológicos para esclarecer algumas dúvidas. Nós vamos sim observar o seu comportamento. Nós vamos sim relacionar o que você está falando com aquilo que você já relatou anteriormente, com um comentário que você faça. Mas isso é da técnica do psicólogo. Isso é do conhecimento do psicólogo. Não quer dizer que ele está adivinhando o que está acontecendo com você. Né? Eu quero aproveitar e deixar claro algo que volta e meia acontece com a gente. Já aconteceu comigo também, é muito comum. Tem muitas pessoas que costumam dizer, que costumam se vangloriar, que foi no psicólogo e mentiu para o psicólogo. E o psicólogo não percebeu que ela estava mentindo para ele. Então vamos parar assim. Você vai no psicólogo, você paga para ser atendido por um psicólogo. Você fica ali em média 50 minutos do seu tempo com esse psicólogo para mentir? Talvez tenha realmente algo de muito errado. Talvez seja um equívoco. Ou talvez você tenha algum tipo de dificuldade tão grande, algum tipo de transtorno tão grave, a ponto de precisar acreditar que você manipula um profissional da psicologia. Ou a ponto de mentir para esse psicólogo, achando que está fazendo alguma coisa grandiosa. Porque quem está sendo enganado?
Tá, se você mentir para o psicólogo, talvez o psicólogo não perceba. Dependendo da profundidade que ele tenha de conhecimento de você. Principalmente se for no começo das sessões, né? Que ele tá te conhecendo. Tá, e aí? Se o psicólogo não te conhece, como ele vai poder te ajudar? Se você tá contando uma mentira e o psicólogo vai trabalhar em cima do que você tá falando, que resultado isso vai trazer para você? Então, fiquem atentos, porque às vezes tem essas pessoas assim, todo bam, sabe? Eu menti, ele não percebeu. Eu falava o que eu queria. Eu fazia o psicólogo lidar com a situação do jeito que eu queria. Né? Talvez essa pessoa tenha muito mais dificuldades do que nós podemos imaginar, né? Porque não é necessário ter esse tipo de comportamento ou esse tipo de prazer, né? Porque normalmente a pessoa relata isso de uma maneira prazerosa, né? Então, pra gente ficar atento e não confundir, ok? A questão da técnica psicológica e da manipulação de algumas pessoas, porque manipulação é um comportamento doentio. E algumas vezes ele caracteriza patologias graves, tá bem? Ok, então, não. Um psicólogo não tem o poder de ler a sua mente. Mito. Mais uma verdade. O psicólogo ajuda a entender os seus pensamentos e desejos. Sim, nós ajudamos a entender os pensamentos e desejos. Se nós pegarmos relacionamentos afetivos. Gente, relacionamento afetivo é um celeiro de situações e de exemplos, né? Onde a gente pega a ansiedade do início de um relacionamento, a insegurança, todos os fantasmas que nós trazemos de outras experiências que nós já vivemos, de outros relacionamentos que nós já tivemos, né? E colocamos tudo nessa nova experiência, nessa nova expectativa. E muitas vezes nós nos comportamos, aliás, muitas vezes, normalmente nós nos comportamos de acordo com aquilo que a gente acredita. E quando a gente acredita, é como se aquilo se tornasse verdade pra gente. Então, se eu acredito que todo homem é capaz de trair, qualquer coisa que esse meu companheiro faça ou fale ou demonstre ou olhe, eu posso interpretar que é um sinal de traição, né? E aí isso vai gerar diversas emoções em mim e diversos comportamentos que na maioria das vezes vão fazer o quê? Atrapalhar esse relacionamento, né? Então, diante disso, quanto melhor nós entendermos aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita sobre aquela situação, sobre aquele relacionamento, sobre aquela situação de trabalho, melhor a gente vai saber lidar com as nossas emoções. Entender aquilo que a gente está vivendo, entender aquilo que a gente está falando. Desculpe. O atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico, ele ajuda, então, para que a gente organize melhor as nossas emoções e os nossos comportamentos. Porque quando as nossas emoções estão desorganizadas, elas atrapalham a nossa vida. Porque a gente age por impulso, age sem pensar, não avalia a consequência daquilo que a gente vai estar fazendo ou falando. Tem um desenho, acredito que muitos de vocês já viram também na internet. São dois personagens, duas pessoas, sentados um de frente para o outro, representando a relação terapêutica, cliente-psicólogo. E na cabecinha do cliente tem uma nuvem, aquela nuvenzinha de diálogo, com um emaranhado de linha, assim, cheio de nó. E
nas mãos do psicólogo, que é o outro personagem, tem um novelo onde ele está desenrolando todo aquele emaranhado e tem um novelo que ele está enrolando, já com as linhas sem nenhum tipo de nó. Eu gosto muito disso, porque é um desenho que eu acredito que representa muito bem a relação terapêutica, né? De ajudar a desatar os nós. Eu penso sempre que o psicólogo é um tradutor de emoções, aonde você vai falar e muitas vezes você fala tudo bagunçado, tudo misturado. Aí a pessoa fala, olha, me desculpa, eu começo a contar uma coisa e falo outra. Fala! É o psicólogo que tem a técnica, é o psicólogo que vai saber o que fazer com aquilo que você está trazendo. Confie que você está procurando um profissional. Aí a importância de você realmente ter certeza que você está procurando um profissional capacitado e adequado para o teu acompanhamento, ok? Tem uma outra metáfora que eu gosto bastante em relação à psicoterapia, que é a metáfora do diamante. E também representa muito bem o processo terapêutico, acredito que de todas as pessoas. Como é que se lapida um diamante? Retirando os excessos. O melhor lapidador de diamantes é aquele que consegue retirar exatamente o excesso necessário. E o que fica do diamante é o seu melhor, é o que é mais precioso, é o que é mais belo, é o que é mais valioso. Muitas vezes a terapia vai ter esse papel na vida das pessoas, de lapidar, de retirar o que está sobrando, de retirar o que está no lugar errado e de ressaltar a sua beleza, de ressaltar as suas qualidades, de ressaltar as suas potencialidades, as suas capacidades, né? Pensar a terapia dessa forma, e é realmente o objetivo da terapia, é entender bem claramente qual é a sua função e o seu poder de transformação na vida da gente, né? Nós vamos estar trabalhando, sim, com todas essas questões que não são doenças, que são conflitos emocionais, que são ajustes, que são prevenções. E vamos também trabalhar com as doenças, vamos também trabalhar com os transtornos, com casos muito graves, né? Mas vai sempre ser de acordo com a necessidade daquela pessoa que nos procura. Um outro mito. O psicólogo conta para os outros os seus problemas. Quem acompanhou a gente aqui na última live, que eu falei sobre a diferença da psicologia e da psiquiatria, já ouviu falar um pouquinho sobre oi, oi, voltou?
Deu um corte, né, gente? Caiu a conexão, mas agora acho que voltou, certo? Acho que é isso. Eu entrei aqui pelo celular também. Todo mundo aí? Acho que ok. Acho que tá tudo certo. Deixa eu fechar. Ok, então eu tava falando. Oi, oi, voltou? Voltou agora? Acho que sim. Bem, como a internet não tá ajudando muita gente, vamos continuar aqui. Se cair, eu volto, ok? Bem, o psicólogo, ele não pode contar para os outros o que vocês conversam. Existe no Código de Ética, que é uma lei federal no Brasil, o que impede o psicólogo de contar o que se passa dentro de uma psicoterapia, dentro de uma consulta psicológica. O que vai acontecer? Existem algumas situações em que o psicólogo pode ser convocado a contar ou a quebrar o sigilo, a quebrar a confidencialidade, que seriam casos jurídicos, né? Então, de um cometimento de crime, ou no caso, uma pessoa que está tendo ideação suicida, o psicólogo precisa acionar pessoas para protegê-la, mas mesmo assim é com o consentimento do cliente que isso é feito. Então, salvo as questões jurídicas, o psicólogo não pode contar. Se você já passou por alguma situação assim, precisa notificar o Conselho Regional de Psicologia e denunciar esse psicólogo, porque não pode acontecer, é vedado, é proibido, ok? Não existe isso. Converse com o seu psicólogo sobre isso, que ele vai te esclarecer e provavelmente vai transmitir mais segurança também. Bom, uma próxima verdade. O psicólogo poderá ajudar você a entender por que está confuso, né? Eu já expliquei um pouquinho melhor para vocês agora há pouco sobre isso, que muitas vezes nós não entendemos aquilo que a gente está sentindo ou algum comportamento que nós estamos tendo, e o psicólogo ele tem técnicas e estratégias para conseguir entender melhor da onde está vindo esse teu comportamento, esse seu receio, e ajudando a você entender a modificar isso também. Um outro mito: o psicólogo só dá conselhos. Não, um psicólogo não dá conselhos. Ele ajuda você a perceber no seu discurso, a perceber na sua fala o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E quanto melhor você perceber isso, fica mais claro e mais fácil encontrar soluções. Ele vai direcionar, ele pode direcionar, ele pode te ajudar a esclarecer, a avaliar melhor a situação, mas ele não vai dizer para você o que você deve fazer com aquilo. Mas ele vai vai te ajudar a ter vários aspectos daquela situação para avaliar melhor como agir ou o que decidir diante daquilo. Ok? Porque senão fica numa expectativa de que eu vou ter alguém que vai me dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E não é não é esse o objetivo, não é essa a perspectiva da psicologia. O que acontece é que no atendimento psicológico nós ampliamos a nossa visão.
sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. E nessa ampliação, muitas vezes, nós confrontamos algumas verdades. Isso pode causar algum tipo de sofrimento, isso pode causar algum tipo de dor, mas também causa uma transformação, causa uma motivação, causa uma energia de melhor compreensão, de mais satisfação. Tá? O psicólogo não dá remédios, quem dá remédios é o psiquiatra, é o médico. Tá? O psicólogo ele pode fazer encaminhamentos para médicos, tá? E aí te dá todas as orientações de como seguir. Tá? A Noêmia está dizendo, pessoal, hoje eu nem tô lendo aqui as mensagens, mas eu quero dar uma boa noite para todos, um beijo, agradecer, pedir desculpa porque a nossa conexão não tá legal mesmo, me desculpe, a Noêmia está dizendo que a conexão tá caindo. Às vezes, eu não sei o que aconteceu, normalmente ela fica boa, mas, né, internet às vezes dá umas falhadas. Uma coisa muito importante que eu quero dar destaque antes da gente encerrar a live de hoje. O psicólogo, ele não pode, é proibido ter preconceito. Se você foi atendido ou acompanhado por um psicólogo e ele demonstrou qualquer tipo de preconceito sobre a sua religião, a sua política, sobre a questão de gênero, sobre a sua sexualidade, este psicólogo está agindo de maneira incorreta. O nosso código de ética proíbe um psicólogo de intervir ou de influenciar numa decisão que diz respeito à política, religião e sexualidade, tá? Isso é de cada um. O psicólogo é o profissional que vai respeitar você. É o profissional que vai respeitar a sua essência, que vai respeitar aquilo que é importante na sua vida. E, infelizmente, nós recebemos com frequência pessoas que procuram o Projeto Sakurá e que passaram por situações semelhantes a essa com outros profissionais, tá? Não vou entrar no mérito de que profissional é, da onde é, se é assim, se é assado. A questão principal é que vocês precisam saber que não pode. E se você passar por isso, denuncie esse profissional e encerre o atendimento, porque não é um comportamento correto, tá? De maneira alguma. Voltou. Oi, estamos de volta, né? Gente, desculpa, tá? A internet tá falhando. A Lucy tá colocando aqui, Projeto Sakurá, Carla e Marina, vocês são grandes profissionais, eu recomendo. Lucy, saudade, viu? Beijo pra você, obrigada. Pessoal que precisar da gente no Projeto Sakurá, entra em contato com a Wendy ou com a Fernanda, que são as nossas secretárias para agendamento, pelo nosso site, pela nossa página ou pelo nosso telefone. Pessoal do Portal Me, se puder colocar aqui nos comentários, eu agradeço. A primeira conversa não tem custo, a primeira conversa online não tem custo, exatamente para você receber uma primeira orientação, para ter esse quebra-gelo com o psicólogo, entender um pouquinho qual é a proposta, o psicólogo vai também entender melhor o que
Opa, voltou. Ok? Voltou. A Noêmia colocou aqui: se você puder nessa ou em outra live falar sobre as possibilidades de atendimento psicológico pelo SUS, ouvi dizer que é bem difícil conseguir. Você sabe de algo? Noêmia, no caso está falando do Brasil. O Brasil é muito grande, Noêmia. Então, a realidade que eu conheço é uma realidade do sul do país. É mais a realidade do Paraná. Inclusive, eu tive recentemente visitando alguns colegas que trabalham pelo SUS aqui no Paraná. E então, assim, o SUS, ele possui atendimento psicológico. Na maioria das vezes existe uma lista de espera, mas tem também o acompanhamento psicológico pelo SUAS, que é a parte da assistência social e das proteções sociais especiais para as pessoas que têm conflitos familiares, casos de violência doméstica. São atendimentos normalmente muito bons e gratuitos. O acompanhamento pelo SUS para as pessoas que possuem algum diagnóstico de transtorno ou doença mental, normalmente são muito bons e são executados pelos CAPs. Tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3 e CAPS AD, que é para dependência química. Então, isso, quem gere, quem cuida disso é cada município. Né? Então, eu não conheço bem a realidade do interior de São Paulo, de Bauru, mas você sempre vai procurar o posto de saúde mais perto da sua casa, porque é via posto, na maioria das vezes, que eles fazem os encaminhamentos. Mas o funcionamento do sistema CAPES, via de regra, é muito bom. Eu já encaminhei pessoas do Japão para serem atendidos, inclusive em São Paulo, capital, e o atendimento foi muito bom. Depois eu tive retorno dessas pessoas. Tá? Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas é isso. Gente, Portal Me deixou aqui todos os nossos contatos. Semana que vem, dia 27, é dia do psicólogo. Eu convido vocês para entrarem lá na nossa página no Facebook ou no nosso site, porque essa semana nós colocamos um vídeo disponível com a nossa sede. Nós temos 2 sedes no Japão. Uma em Guma, que é a nossa sede principal, e outra em Shiga, em Konan. Então, em parceria com a Infinity, tá? Lá em Konan. Então, eu convido vocês para entrarem lá, para conhecer o nosso espaço físico. Quando tiverem oportunidade de passar por Oizumi, vão lá tomar um cafezinho com a gente, vai lá dar um oi, tirar uma fotinho com a gente, tá bom? Entrem, compartilhem, conheçam o nosso espaço, que não é só nosso, é de todos nós, tá legal? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas e desmistificado muitas coisas sobre o atendimento psicológico. Mais uma vez, desculpem os inconvenientes com a internet. Portal Me, obrigada sempre. Um grande abraço a todos vocês. Um bom descanso, bom final de semana. Até a próxima. Tchau.